Bom dia, meus irmãos! Mais um culto de domingo de manhã. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu sou Silas Carvalho, pastor de juventude de nossa igreja. Na semana passada, eu comecei a ler com os irmãos o livro de Jonas e eu queria continuar fazendo isso. Na semana passada, no culto de oração, eu trouxe uma mensagem mostrando qual é o motivo pelo qual nós escolhemos o pecado. E lá, naquele momento, eu mostrei que nosso coração é guiado por desejos, por paixões. Essas paixões, elas nos impulsionam a fazer as escolhas que fazemos. Essas paixões, elas nos mostram que brigas nós devemos comprar ou não. E aí eu mostrei que se o nosso coração for um coração apaixonado pela glória de Deus, um coração que ama e deseja ardentemente o nosso Senhor, o nosso coração vai comprar briga contra o pecado e vai escolher, espalhar a glória de Deus. E aí nós teremos um coração cheio, mas muito cheio de alegria. Uma alegria que obedece ao Senhor, uma alegria que satisfaz, uma alegria verdadeira. Existe alegria verdadeira. E essa alegria verdadeira é encontrada no momento em que o seu coração busca o Senhor como a sua máxima paixão. Porém, desejos pecaminosos e egoístas ainda guerreiam dentro do nosso coração. E para satisfazê-los, nós estamos dispostos a sacrificar qualquer coisa. Nós sacrificamos a família, nós sacrificamos empregos, estudos, o lazer, nós sacrificamos a saúde e, em primeiro de tudo, nós sacrificamos o nosso relacionamento com Deus. É verdade que o pecado ele traz alguns lampejos de alegria, ele dá alguns mimos para que você fique feliz e que você queira cada vez mais a Ele. Só que o pecado sempre cobra uma conta, e essa conta é sempre alta. Guerrear contra Deus e se rebelar contra Ele sempre causa dor. Não é à toa que a gente tem pagado a conta com uma culpa esmagadora, com ansiedade, a gente tem pagado com medos, sensações de perseguição, fica olhando para os lados, será que alguém descobriu, será que não? Tristeza. E nós achamos isso inexplicável. Por que isso aconteceu comigo? Esse é o refrão, talvez, da nossa geração. Esse é o refrão de pessoas que vivem para saciar desejos pecaminosos do seu próprio coração. Eu agora acabei de te mostrar dois caminhos a seguir. Um que é o de obediência, de santidade, de paixão pelo Senhor e por sua glória, e o outro, paixões egoístas, pecaminosas, que traz tristeza, traz juízo de Deus e sempre traz dor. E olhando para esses dois caminhos, talvez você fale assim, Silas, é muito simples, é irracional eu escolher o caminho do pecado. Porém, é isso que nós fazemos quase todos os dias. Mesmo que seja irracional, por causa dos desejos do nosso coração, nós caminhamos rumo ao pecado. Por que será que isso acontece? Por que será? Mais uma vez o refrão, por que fiz isso? Vai se repetir. E hoje eu quero lembrar e alertar o seu coração sobre uma verdade que você precisa saber sobre o pecado. Algo que talvez você já saiba, mas você precisa ser lembrado de que o pecado, ele anestesia o seu coração, mas ele sempre causa dor. Para que a gente entenda que o pecado ele anestesia o nosso coração, mas sempre causa dor, eu quero ver isso, essa verdade bíblica, na história de Jonas. Então nós vamos ler Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o 16. Vamos lá? Está escrito assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, desceu ao barco que iria para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco pensou em se despedaçar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiravam as cargas ao mar para tornar o barco mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, dormindo profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu em Jonas. Por isso, eles lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca.
Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele havia lhes contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre nós. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra seca, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram com ele por meio de votos. Se você é cristão há algum tempo, ou você é interessado nas histórias bíblicas, você conhece a história de Jonas. E eu sei que por conhecer esse livro ou essa história bem, alguns detalhes, quando nós lemos essa história, eles passam desapercebidos aos nossos olhos e nós deixamos de desfrutar da grande lição que esse trecho está querendo nos ensinar. Ele está querendo movimentar o nosso coração para praticar alguma coisa. E nós deixamos isso passar, porque nós achamos que já conhecemos o livro e lemos rapidamente. Por isso eu quero aproveitar esse momento para guiar os seus olhos pelo texto bíblico e ler esse texto junto com você. E se o Senhor ele me permitir fazer, por meio desse vídeo, por meio dessa mensagem, eu causar as sensações, as emoções que Deus queria causar quando ele arquitetou o livro de Jonas, quando ele usou Jonas para escrever esse livro. A primeira coisa que nós vemos é que Jonas recebeu uma mensagem do Senhor. O Senhor chamou ele para uma missão, para pregar contra Nínive, por causa de sua maldade. Só que Jonas, ele faz o caminho contrário. Nínive ficava no nordeste da cidade de Jonas. E Jonas decidiu ir para o noroeste, decidiu ir para Tarsis. Jonas estava pegando um caminho totalmente contrário. Deus estava mandando ele para um lado, Jonas decidiu ir para o outro, por causa da sua rebeldia. Ele escolheu sacrificar tudo, a sua carreira, a sua estadia em Israel, e decidiu ir para uma terra distante para fugir do Senhor. Assim que Jonas sai de casa e inicia sua caminhada de rebeldia, essa caminhada ela é uma descida. Eu não sei se você percebeu enquanto eu li o texto, mas o versículo 3 ele mostra que Jonas, ele desceu, para fugir do Senhor, ele desceu a Jope. E aí, em Jope, ele desceu até o barco que iria para Tarsis. E dentro do barco, no versículo 5, Jonas desceu até o porão. A sua caminhada era uma caminhada de descida. Ele começou a descer as escadas da rebeldia. Ele optou por algo irracional, algo que não tem como. Ele tentou fugir de Deus, ele optou fugir de Deus, abandonar o Senhor, se rebelar contra o Senhor. Ele optou desobedecer o Senhor. Mas enquanto ele fugia, o Senhor foi até Jonas. O Senhor vai até Jonas por meio de uma grande tempestade. O versículo 3 termina Jonas fugindo. E o versículo 4 começa: mas o Senhor foi ao encontro de Jonas. E enquanto Jonas descia em sua rebeldia, o Senhor, do alto, mandou uma grande tempestade para que os olhos de Jonas fossem alertados que ele estava debaixo do juízo de Deus. Foi uma tempestade tão grande que todo mundo se assustou. Os marinheiros experientes ficaram apavorados. O barco pensou em despedaçar. Diante de todo esse caos, de toda essa tempestade, o caos que estava os marinheiros de um lado para o outro jogando coisas ao mar, o barco pensando em despedaçar, aonde estava Jonas? O versículo 5 responde: Jonas estava no porão, ele tinha descido ao porão e ele dormia profundamente. Jonas estava tão anestesiado por seu pecado que ele dormia profundamente. Ele estava insensível a tudo. A tempestade não acordou, nada era capaz de lhe acordar. Esses versículos, eles foram escritos com muita ironia. Tem muita ironia, tem muita coisa assim que está carregada nesse versículo que quer chamar a nossa atenção. O autor bíblico, Jonas, ele foi usado por Deus para nos causar inquietação. Ele quer que a gente leia esses versículos e fique indignados. Sabe por quê? Porque enquanto Jonas dorme
profundamente. O sono do justo, o bonitão tá lá dormindo no porão. Todo mundo, inclusive o barco, tá lutando por suas vidas. O texto bíblico mostra que a tempestade era muito forte. Era tão forte que o barco pensava em se despedaçar. Sim, o barco, algo inanimado, um negócio feito de madeira, um objeto. Ele ganha contornos de pensamento. O barco pensava mais que Jonas. Deus estava agindo do lado de fora e chamando a atenção. Só que Jonas estava no porão dormindo. Diante do chamado de atenção de Deus, Deus movimentando os céus e o mar, o barco pensava. E Jonas dormindo. Isso tem que causar indignação no coração de quem lê. O homem de Deus, aquele que leva mensagens que falam sobre a vontade de Deus, está apático. Ele não está vendo a situação. Até o barco, a madeira dura do barco, pensava, enquanto o homem de Deus estava apático. É verdade que o pecado, ele rouba o nosso sono, ele rouba a nossa paz. Mas se você conviver com o pecado durante muito tempo, o pecado vai anestesiar o seu coração. E vai te trazer um sono gostoso, tranquilo. Mas não é um sono de paz, é um sono anestésico. É um sono de apatia. O sono de Jonas aqui não é igual ao de Jesus. Quando Jesus no barco, dormindo, no meio da tempestade, os discípulos ficam apavorados e chamam, Jesus, acorda, nós vamos morrer. Não é esse tipo de sono. O sono de Jonas é um sono de anestesia. Jonas, ele está alheio, ele está apático ao que Deus está fazendo. Esse é o tipo de sono que o pecado nos traz. Tão anestesiado com o seu pecado, Jonas ele não acordou nem com os solavancos do barco em meio à tempestade. Precisou o capitão descer até o porão e chamar a atenção dele, dar um chacoalhão. Ei, agora não é hora de dormir. Levante, clame ao seu Deus. Vamos ver se ele tem piedade de nós e nos livra. Clama ao seu Deus. Está todo mundo clamando aos dedos dele lá em cima. Clama ao seu. Só que Jonas está tão anestesiado com o seu pecado, ele está tão apático, alheio a Deus por causa do seu pecado, que ele não esboça reação nenhuma. Aqui também tem uma outra ironia. Jonas é um homem de Deus. É um homem que é ensinado a discernir a vontade de Deus. É alguém que é chamado para falar a vontade de Deus. Só que precisou vir um homem pagão, abrir os olhos dele. Ei, Jonas, clama ao seu Deus, porque isso aqui é espiritual. Isso aqui tem alguma coisa a ver com algum Deus. Tem algum Deus furioso. Esse trecho está carregado de muita ironia. Isso aqui tem que causar na gente indignação. E sabe por quê? Porque é isso que o pecado nos faz. O pecado, ele cega os nossos olhos espirituais. E nós não vemos o Senhor agir. Jonas não tem reação nenhuma. Ele não tem atitude nenhuma. Mas os marinheiros, eles fazem de tudo. E uma das coisas que eles fazem, eles se juntam para tirar sortes. As sortes, naquela época, era um meio como eles decidiam ou eles pediam orientação de um Deus. Às vezes era jogando um dado, jogando algumas pedrinhas, ou às vezes até fazendo aquele negócio do palitinho. Então imagina eles tirando no palitinho, e qual palitinho que saiu? O de Jonas. Mesmo depois dos palitinhos apontarem para Jonas, Jonas ele ainda não se arrepende. Ele está amortecido pelo seu pecado e ele está disposto a ir até o fim. Os marinheiros, mesmo sabendo que Jonas era o culpado, decidiram dar para ele a oportunidade de se explicar. Fizeram várias perguntas. De onde você veio? Por causa de quem que isso está acontecendo? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua nacionalidade? E Jonas, ele usa de maneira muito precisa as palavras que ele vai usar para responder essas perguntas. Ele diz, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, Criador do mar e da terra seca. As palavras de Jonas, elas são precisas, mas elas não são capazes de acordar o coração. Jonas tinha despertado do sono do porão, mas o coração dele ainda dormia por causa do pecado. E as palavras de Jonas, eu temo ao Senhor, nem sequer causaram temor e nem arrependimento. Jonas estava tão amortecido pelo pecado que ele estava disposto a ir até o final. As palavras, o nome do Senhor falado pela própria boca e a certeza de que esse Deus é o Deus dos céus e que governa o mar, governa a terra, não causaram temor em Jonas. Na mesma hora que os marinheiros ouviram isso, eles se lembraram daquilo que Jonas tinha falado antes de entrar no barco, porque Jonas já tinha contado que que ele estava fugindo do Senhor. Eles já sabiam, é isso que o texto bíblico mostra. E aí os marinheiros ficam indignados. Por que você fez isso? Isso é irracional. E é verdade. Optar pelo pecado é sempre irracional, não é sensato. A gente sabe que o fim do pecado é dor, as consequências do pecado são sérias. Mas nós optamos porque o pecado ele amortece, ele amortiza o nosso coração, ele deixa o nosso coração anestesiado. Que a gente não percebe nem o tamanho da ofensa que é o pecado. Você já parou para pensar que você não consegue pecar
sem usar algo que Deus te deu ou algo que o próprio Deus criou? No caso de Jonas, ele decide se rebelar contra o Senhor, indo para uma direção oposta, usando o mar, o lugar em que o Senhor governa, o lugar ao qual o Senhor fez com as próprias mãos. O pecado é tão irracional que nós, quando pecamos, nós nos rebelamos contra o Senhor, tentando usar contra Ele uma coisa que é dele. Agora que os marinheiros sabem que é culpa de Jonas, eles perguntam: se é sua culpa, o que a gente tem que fazer com você para que isso acabe? E Jonas, ele diz: me joguem no mar e o mar vai se acalmar, porque é por minha causa que veio essa tempestade. Se você olhar essa palavra de Jonas, rapidamente você vai falar assim: nossa, Jonas é um herói, ele decidiu se sacrificar no lugar de todas aquelas vidas. Ele é um homem herói, ele pode ser um mártir, ele decidiu morrer em lugar dos outros, em benefício dos outros. Mas não é isso. Esse trecho ele é carregado de ironia. Sabe por quê? Porque se Jonas estivesse tão disposto a se sacrificar, ele mesmo se lançava no mar. Mas não, ele diz: joguem-me no mar. Nem iniciativa ele tem. Essa palavra de Jonas, ela demonstra não um coração altruísta que se dá em favor do outro, não. Essa palavra de Jonas, ela mostra egoísmo. Jonas estava disposto a morrer em lugar de obedecer ao Senhor. Olhando para essa história, para a atitude, o coração de Jonas, amortecido, anestesiado, apático por causa do pecado, a gente aprende duas lições. A primeira é que alguém anestesiado pelo pecado, ele está disposto a morrer em lugar de obedecer ao Senhor. Para ele é melhor morrer, se sacrificar, do que obedecer ao Senhor. Ele prefere morrer em prol das paixões, mas não de obedecer ao Senhor. A segunda lição que esse versículo, essa fala de Jonas nos ensina, é que o grande problema de uma pessoa que ela está amortecida pelo pecado, não é que ela não sabe o que fez para ofender o Senhor. Não, Jonas sabia. Jonas sabia que toda aquela bagunça, aquela desgraça que estava acontecendo era culpa dele. E ele diz: é por minha causa. O problema do pecador rebelde não é falta de conhecimento. Sabe aquele grito: por que eu fiz isso? Não é por falta de conhecimento. O grande problema do pecador que se perde em meio ao seu pecado é a apatia. Ele não está vendo mais as coisas de Deus. Ele está alheio, ele está insensível ao Senhor. Outra ironia vai aparecer no texto. Jonas, ele estava decidido a morrer em lugar de obedecer ao Senhor. Ele estava decidido em morrer para satisfazer os seus desejos egoístas. Enquanto isso, os pagãos que dirigiam o barco temiam ao Senhor. Eles temiam ao Senhor. E eles temiam tanto que eles sabiam que jogar Jonas no barco era um assassinato. E eles não queriam culpa diante de Deus. E aí, por causa disso, eles pedem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Não nos mate. Não nos mate por causa da vida desse homem. Não coloque em nós a culpa de ter matado um inocente. O homem que representa Deus, que fala de Deus, que se diz temente ao Senhor, ele está insensível. Enquanto os pagãos realmente temem e se dobram diante do Senhor e pedem misericórdia. Que grande ironia! Os marinheiros agora se encontram numa encruzilhada, num momento de escolha. Jonas já teve nessa encruzilhada. No versículo 1, 2, ele é chamado pelo Senhor a pregar contra Nínive. E agora ele tem: ou obedeço ao Senhor e prego contra Nínive, ou me rebelo contra ele e satisfaço meus desejos egoístas. Esses homens agora são colocados nessa encruzilhada. Ou eles matam um homem inocente, ou eles obedecem ao Senhor, porque eles entendiam que jogar Jonas no mar era um ato de obediência ao Senhor, ao Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E sabe como é que nós vemos isso? O versículo 14 diz isso, ele diz assim: eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirar a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa por matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que deseja. O Senhor foi quem mandou essa tempestade. E nós sabemos que o Senhor deseja que joguemos Jonas no mar. Os pagãos, homens que adoravam outros deuses, obedeceram ao Senhor. Jogaram Jonas no mar. E o final desse capítulo é impressionante. Jonas, jogado no mar, e no momento em que ele afunda no mar, a tempestade cessa. O barco agora se acalma. Tudo está voltando ao normal. Esse capítulo ele termina de maneira fantástica. Depois de uma grande turbulência, houve salvação. Esses homens, ao virem o poder do Senhor, o Deus de Jonas, o Deus que Jonas pregava, mas ele não estava a fim de obedecer,
Eles temeram ao Senhor e se arrependeram e se converteram. O trecho final do capítulo, versículo 16, diz que esses homens temeram ao Senhor, prestaram sacrifícios e se comprometeram com o Senhor por meio de votos. Naquele dia houve salvação. Que final impressionante, que grande ironia, não é? Hoje eu quero parar no capítulo 1, mesmo reconhecendo que seria necessário a gente ver o capítulo 2 para entender o fechamento dessa primeira parte da história de Jonas, mas eu acho que a lição do capítulo 1 ela já é o suficiente para a gente hoje. Eu quero antes, para que a gente aplique essa mensagem no nosso coração, ela traga da época de Jonas para nós hoje, eu quero te mostrar algumas coisas sobre os textos bíblicos. Os profetas israelitas, eles escreviam livros para o povo de Israel. Apesar do livro de Jonas contar uma mensagem que era enviada para Nínive, para um povo pagão, para a Síria, esse livro foi escrito para os israelitas. Isso explica o tanto de ironia. Porque na época de Jonas, o povo de Israel estava apático. Deus estava movimentando o mundo e eles não estavam percebendo. Deus já tinha mandado fome, já tinha mandado sede, pragas, um monte de coisa estava acontecendo na nação de Israel e o povo não estava com os olhos tapados, eles estavam apáticos. Eles estavam no porão de seus corações dormindo profundamente, apáticos por seu pecado. E o Senhor agora vai chamar a atenção deles por meio desse livro. Eu não sei se a leitura desse livro incomodou você, mas quando eu li Jonas, essa semana, eu fiquei extremamente incomodado, eu fiquei furioso. Eu olhava e eu via que todo mundo estava percebendo Deus mexendo as coisas, todo mundo estava percebendo a atuação de Deus. O barco, os pagãos, até os palitinhos obedeciam ao Senhor, mas Jonas não, e eu fiquei furioso. E logo depois que essa fúria veio, aconteceu algo como se eu ouvisse uma voz falando ao meu ouvido: você, Jonas. Você, Jonas. Jonas, ele escreveu esse livro para que a nação de Israel, quando lesse, ficasse indignado. Nossa, esse é o nosso profeta? Como ele pode fazer isso? Como ele não pode ver? E aí, ao final do livro, eles param e é como se o Senhor falasse ao coração deles: vocês são Jonas. Quando lemos esse trecho, o Espírito Santo de Deus em nós, ele deve sussurrar o nosso coração e falar: você, Jonas. Você, Jonas. Essas ironias que te irritam, elas acontecem na sua vida todos os dias. E agora, trazendo a mensagem de Jonas para mim e para você, olhando que o pecado fez com que Jonas se tornasse apático, anestesiado, mas mesmo assim causou dor, eu quero perguntar a você: o seu coração tem vivido apático por causa do pecado? Essa pandemia que apavorou o mundo todo e abriu os olhos de muita gente para a pequenez da humanidade, ela ainda não mexeu com o seu coração? Ela ainda não te atingiu? Você ainda está dormindo? Será que a quarentena ela foi o porão em que você se escondeu para dormir profundamente, acobertando os seus pecados? Se isso aconteceu, você também é Jonas. Eu estou constantemente falando que o pecado ele anestesia o nosso coração. Só que mesmo que ele anestesie o nosso coração, ele não nos livra da dor. Porque o pecado sempre causa dor. O pecado vai nos matando aos poucos. E ele sempre cobra um preço alto. A história de Jonas nos mostra que aqueles que não choram lágrimas de arrependimento, eles vão derrubar lágrimas de culpa. O pecado sempre causa dor. Algumas pessoas, quando confrontadas com seus pecados, a resposta rápida que elas dão é se justificar. É justificar a sua apatia. E aí elas vão falar: a culpa é do outro, a culpa é de fulano. Eu sou assim porque as pessoas me machucaram demais. Eu queria tanto algo e Deus não me deu, e é por isso que eu fiz isso. Só que eu lembro de uma música que eu ouvi há algum tempo atrás. Eu não me lembro quem canta e nem que música que é, mas uma frase da canção marcou meu coração, que dizia assim: o pecado não se explica, o pecado se paga. Só que antes que a conta chegue, eu quero te alertar. Se você tem vivido na apatia do seu pecado, ou te alertar se você tem vivido com o Senhor, para que você não caia no engano de deixar o pecado, os seus desejos pecaminosos e egoístas amortecerem o seu coração, anestesiarem o seu coração, eu quero que você olhe ao seu redor. Cara, isso tudo está acontecendo e isso é a trombeta de Deus. Deus está soando a trombeta para chamar a nossa atenção, para que a gente se volte para Ele e se dobre diante dEle falando assim: Senhor, nós te amamos, o Senhor é a nossa única fonte de satisfação. E eu tenho uma notícia para você. Jonas
fugiu do Senhor, não foi? Jonas decidiu fugir do Senhor. Só que embora Jonas fugisse, o Senhor foi atrás do seu servo. O Senhor, ele é tão amoroso, o Senhor é tão grandioso, que ele não respeita o livre-arbítrio de Jonas, ele vai atrás. Ele quer acertar as coisas. E tem uma grande mensagem para mim e para você, a mensagem do Evangelho. É a mensagem de que Deus, reconhecendo que nós éramos incapazes de resolver o problema de pecado, o Senhor veio até nós. E por graça, Ele entregou o próprio Filho. O Senhor, na época de Jonas, não poupou o céu, não poupou o mar, não poupou nem marinheiro. Todo mundo teve que pagar a conta para alertar a cabeça, para abrir o cabeção do profeta. E no momento devido, o Senhor enviou o próprio Filho. E quando nós olhamos para trás, nós vemos uma cruz vazia e nós vemos um túmulo vazio. Isso deve nos alertar de que o pecado sempre causa dor. Só que essa dor ela já foi carregada na cruz. A gente não precisa mais recorrer ao pecado. O caminho para a felicidade verdadeira, para uma vida completa, já foi aberto. E esse caminho se chama Jesus. No capítulo 1 de Jonas, nós percebemos que Jonas está extremamente apático. Seu coração anestesiou de uma tal maneira que ele se tornou apático. Mas tem alguém que não é apático. E esse alguém é o autor principal. É o autor principal do livro inteiro de Jonas. Ele não é só o autor principal, não. Ele é o diretor. Foi ele quem arquitetou a cena toda. Desde o momento em que Jonas entrou no barco, dormiu profundamente, a tempestade chegou, os marinheiros se agitaram, o capitão chamou a atenção de Jonas, e aí eles resolvem jogar Jonas, e aí os marinheiros se convertem, Jonas é lançado ao mar, o mar se acalma. Tudo isso foi arquitetado pelo diretor e ator principal da cena, Deus. Deus não está apático. Essas situações que acontecem à nossa volta, as situações conturbadas, as tempestades da nossa vida, elas não vieram das mãos de Satanás, não. É a trombeta de Deus nos chamando a atenção. Ei, olhe para mim. É o Senhor falando, ei, olhe para mim. Tem coisas no seu coração que precisam ser trabalhadas. E o Senhor não vai poupar esforços para trabalhar no seu coração. Assim como Ele não poupou o céu, o mar, os barcos e os marinheiros. Todo mundo sofreu consequências por causa do pecado de Jonas. Sofreu consequências para que Deus trabalhasse no coração de Jonas. E uma vez trabalhado, a gente tivesse esse livro nas mãos para ler e aprender também. O Senhor não vai poupar nada na sua vida. Ele não vai medir esforços, porque Ele tem um compromisso com você. Deus está tão comprometido com a própria glória, que Ele está disposto a mexer com qualquer coisa. E às vezes até sacrificar a sua felicidade terrena, para que em você seja produzido brilho de glória. Por isso, nesse momento, eu quero encerrar essa mensagem te propondo um desafio. Eu não sei como é que está o seu coração hoje de manhã. Logo mais à noite nós vamos cultuar o Senhor e eu quero te desafiar. E é um desafio de oração. Eu quero que você conhece as paixões que movimentam o seu coração. Você sabe aquilo que tem te afastado de Deus. Você sabe e o seu coração já está amortecido e você já não tem mais nem vontade de entregar. Você está disposto a ir até o fim, se necessário morrer, sacrificar sua família, seu emprego, qualquer coisa. Mas nesse momento eu quero te desafiar em oração. Eu sei que seu coração é duro, mas o nosso Deus é especialista em transformar corações de pedra em corações moles de carne, corações que Ele pode moldar e transformar a imagem de Cristo. Eu quero que você nesse momento ore junto comigo, pedindo para que Deus trabalhe no seu coração, para que Deus ele remova de você a apatia. E eu quero te desafiar a pedir para que você tenha alegria em honrá-lo. Eu sei que talvez você olhe para a obediência e fala assim, para obedecer ao Senhor eu tenho que sacrificar tanto, isso vai me trazer muita tristeza, mas não. Isso é um pensamento apático. Isso é um pensamento alheio ao Senhor, insensível às coisas que Deus está fazendo. No Senhor há alegria verdadeira. E nesse momento eu quero desafiar a orar. Senhor, me faça alegre em obedecer ao Senhor. Me faça alegre em me parecer com Jesus. Eu quero a alegria do Senhor, que é a única que é verdadeira, eficaz e satisfaz. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que o nosso coração, uma vez levados pelo pecado, ele se torna anestesiado. Ele se torna apático ao Senhor e por isso nós te pedimos, Senhor, quebra a apatia do nosso coração. Abre o nosso coração para o Senhor. Nós queremos amar o Senhor, queremos ser apaixonados pela sua glória. E, Senhor, o nosso maior desejo é que a alegria do Senhor satisfaça o nosso coração de maneira que o pecado não tenha mais sabor. Senhor, diante do Senhor preferimos chorar lágrimas de arrependimento do que num futuro com a cara quebrada, depois de tanta desgraça. E depois de a gente ter espalhado desgraça para tanta gente, a gente chore lágrimas de culpa. Senhor, por favor, quebra o nosso coração.
E, Senhor, eu sei que tem gente que não está apático ao pecado, está sensível ao Senhor, mas ainda assim, obediente ao Senhor, não consegue ter felicidade. E, Senhor, a esses eu peço, Senhor, e junto com eles eu te peço, dá-nos a tua alegria. Obedecer ao Senhor é bom. Obedecer ao Senhor é uma demonstração de amor ao Senhor. E, Senhor, nós queremos que o Senhor nos preencha de alegria. Alegria obediente. Porque sabemos que o Senhor está tão comprometido com a sua glória, que o Senhor não vai poupar esforços para trabalhar em nós e nos moldar a imagem de Cristo para que outros vejam. Senhor, assim como o Senhor usou Jonas, a história de Jonas não é uma história bonita de se ver. É uma história desastrosa, do começo ao fim. Só que Jonas, ele relatou para que a gente não caísse no mesmo erro. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor trabalhe em nós, para que nós sejamos espelho de arrependimento, espelho de que o Senhor perdoa e redime pessoas. Por favor, para o nosso bem e para a honra da tua glória. Em nome de Cristo. Amém.